do Monte Sinai ao Monte Sião. Esses dois montes, essas duas montanhas, elas aparecem na Bíblia e é extremamente significativo quando nós consideramos os episódios marcantes ocorridos tanto no Monte Sinai como no Monte Sião. Eu quero convidá-los a juntos abrirmos a Bíblia e, olha, hoje nós vamos precisar bastante da Bíblia, a gente sempre fala isso, todos os dias são dias importantes para a gente usar a Bíblia, e eu vou usar bastante textos e eu preciso que vocês me acompanhem. Nós terminamos a série dos eventos finais, mas nós não podemos deixar de considerar os eventos dentro desse contexto que nós estamos vivendo, o tempo do fim. E essa mensagem, Deus me chamou a atenção para fazer essa mensagem, e eu quero dizer para você que eu fiquei assim, extremamente feliz de ter recebido de Deus essa mensagem para que eu pudesse transmitir para vocês. Eu estava me preparando para apresentar um outro tema e havia escolhido esse tema e comecei a estudar. E nesses estudos, Deus me chamou a atenção para isso, e eu tenho certeza que, assim como isso está impactando a minha vida, isso vai impactar a vida de vocês também. Sejam todos muito bem-vindos, familiares de perto, de longe, amigos, irmãos, aqui de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, o pessoal lá dos Estados Unidos também, de Goiás, todo mundo aí, que Deus abençoe e que esse momento realmente seja maravilhoso para a honra e glória de Deus. Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, no capítulo 19. Êxodo, no capítulo 19. E vamos mergulhar aqui na Bíblia e vamos ver o que Deus preparou para nós nessa manhã. Compartilhe aí, se você está em uma plataforma social, compartilhe para que outras pessoas também possam beber dessa fonte que Deus preparou para nós nessa manhã. Gente, o livro de Êxodo, ele é extremamente importante, ele é extremamente curioso, porque a gente percebe que, por mais que o homem tivesse se afastado de Deus, Deus continua atrás do homem. Deus nunca se afastou de nós. Deus sempre está nos perseguindo, Deus sempre está declarando o seu amor para nós. No capítulo 3 de Êxodo, nós encontramos o momento em que Deus se manifesta a Moisés, o profeta Moisés. E Deus diz que a intenção dele é dar um basta a todo aquele período de escravidão. Há uma comparação muito feliz e muito positiva quando nós nos reportamos a essa história e entendemos que ali nós estávamos representados. Não no Egito, mas na condição pecaminosa. Nós estávamos subjugados a um poder que também não se define simplesmente pelo poder do Egito, mas nós estávamos subjugados a um poder que está representado pelo diabo, por Satanás. O pecado nos escravizava. E aí Deus se manifesta para dar um basta a essa história de escravidão. Eu quero perguntar para você, você se sente assim? Você consegue se ver nessa história? Você consegue entender que o pecado nos escraviza? E que, assim como Moisés se apresenta, Jesus se apresenta e se oferece na cruz para nos trazer a libertação do pecado? Você consegue entender o plano da redenção? Você é alvo do plano da redenção. Você é o objeto de consideração do Senhor, que Ele mais ama, eu e você, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus está revelando o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, e aí, através de Moisés,
Deus quer que aquele povo saiba: vou tirá-los dessa terra de escravidão, de sofrimento, de agonia, de morte, de dor, de angústia. Vou tirar vocês daqui e vou levá-los para uma terra que mana leite e mel. Essa é uma maneira de Deus descrever em linguagem humana as coisas que Ele tem preparado para nós. Vou levá-los para uma terra que mana leite e mel. Imagine aqueles que estavam escravizados ouvindo isso. Era uma coisa muito boa. E Deus, então, agora, usando Moisés, Deus começa a se manifestar e eles estão saindo do Egito. Eles estão cruzando o Mar Vermelho. Eles estão passando a seco. E eles estão experimentando as manifestações do Senhor, que não apenas se revelam através de palavras, mas as manifestações do Senhor se revelam através das atitudes do Senhor, da providência do Senhor, do amor do Senhor, que se renova na nossa vida todas as manhãs, todos os dias, porque o Senhor nos ama demais. E esse povo, eles estão experimentando algo que eles nunca experimentaram. Eles estão vendo coisas que eles nunca viram. Eles estão ouvindo coisas que eles nunca ouviram. Eles estão encantados. É algo sobrenatural que está acontecendo ali na vida daqueles homens e mulheres e crianças naquelas famílias. A gente lê como Deus está se manifestando, a gente fica encantado com isso. Eu queria dizer para vocês que o mesmo Deus que se manifestou naqueles dias lá no Egito para libertar aquele povo, é o mesmo Deus que está aqui agora. É o mesmo Deus que está aí agora. É o mesmo Deus que está falando conosco para tirar-nos da condição que estamos e levar-nos para uma terra que mana leite e mel. Esse é o sonho de Deus para nós. E Ele se revela a nós agora, em nome de Jesus. Independente da condição que nós estamos, da situação que experimentamos, Deus está se manifestando a nós agora, assim como se manifestou a eles no passado. A resposta que esses homens e mulheres e crianças deveriam dar a Deus, e nós imaginamos isso, deveria ser a expressão máxima do comportamento humano, das emoções humanas, o máximo daquilo que o homem pode revelar, das suas impressões, diante da manifestação do Senhor. A coisa tinha que ser fantástica, a coisa tinha que ser impactante, a coisa tinha que ser muito real. Eles deveriam estar vivendo, por ocasião daquela situação e das manifestações do Senhor, um cristianismo autêntico, verdadeiro, um cristianismo que pudesse, então, ser definido pelas palavras humanas. Ele seria o máximo, porque não há como negar, não há como questionar as manifestações do Senhor na vida daqueles homens e mulheres. Eles estão atravessando o Mar Vermelho, eles se deparam com um lugar, eles estão com sede, eles começam a reclamar, e aí Deus já faz um outro milagre, transforma aquelas águas amargas em águas doces, para que eles pudessem beber. Eles estão logo depois reclamando, porque eles estão com saudade já do Egito, porque estão com a sua barriga vazia. E aí Deus, então, através de Moisés, diz assim: olha, vocês vão ver a manifestação do Senhor pela tarde e logo depois pela manhã. E naquela tarde, então, Deus envia codornizes, e eles se alimentam daqueles animais, daquelas aves. E no outro dia, para surpresa deles, o chão está forrado do maná, Deus providenciando tudo o que aquele povo precisa, tudo o que aquele povo necessita, para que eles possam, então, chegar ao lugar onde Deus havia prometido, a terra que manava leite e mel. Eles estão em caminhada, eles estão saindo do Egito e eles estão se dirigindo para o lugar onde o Senhor Deus havia prometido paz, alegria, salvação para eles. Vocês estão vendo aí
nessas imagens, o Monte Sinai e ao lado o Monte Sião. E o tema dessa manhã, mais uma vez, do Sinai para Sião. Eu tive o privilégio, gente, de escalar o Monte Sinai. Olha, foi uma tremenda de uma aventura. Acordamos por volta das 12 horas e a nossa intenção era ver o amanhecer do sol em cima do Monte Sinai. E tem uma setinha ali indicando uma plataforma, porque o Sinai ele está numa cordilheira. E ali naquela plataforma indicada pela seta, é exatamente esse lugar. E ali existem algumas barracas, né, construídas pelos habitantes ali do deserto, e eles acreditam que foi aí, nesse lugar, que Deus se manifestou. Mas isso não é importante. Importante é que foi aí, nessa região. E nós subimos, escalamos essa montanha aí com 2.603 metros, com muito frio, no escuro, perseguindo aqueles homens do deserto, e foi uma experiência fantástica, de cantar ali em cima, de orar ali em cima, relembrando o momento em que Deus se manifestava àquele povo. Vocês estão percebendo que Deus se manifestou a Moisés, o profeta Moisés, e Deus está tirando esse povo do Egito, está colocando esse povo num caminho para que eles possam chegar ao objetivo de Deus. Eles estão em caminhada, assim como nós estamos em caminhada. A gente não é desse lugar. O nosso lugar é a Canaã celestial. O nosso lugar é no topo do Monte Sião. O nosso lugar é na cidade de Jerusalém, a Nova Jerusalém. Esse é o nosso lugar. E Deus se apresenta como libertador para que justamente a gente chegue lá. Deus ele está percebendo que o comportamento do ser humano, apesar dessas relevantes manifestações dele, esses homens não têm uma resposta ao ponto daquilo que Deus está revelando. A resposta deveria ser completamente diferente. A resposta não é positiva. Eles chegam ao ponto de declarar a Moisés que eles estão com saudade do Egito. Isso é extremamente preocupante. Como que pode um ser humano sentir saudade do sofrimento, da dor, da escravidão, dos chicotes que dilaceravam as costas, do prato magro de comida que era oferecido ali, a humilhação de serem considerados escravos há mais de 400 anos. E num curto período de tempo, eles já estão agindo como se Deus não tivesse feito absolutamente nada para levá-los a uma terra que emanava leite e mel. Eu realmente me preocupo com a minha vida, com a sua vida, com a nossa vida, porque nós não estamos em desvantagens em relação àqueles que viveram no passado. Porque quando eu conheci a Cristo, olha quantas histórias eu tenho para contar de Cristo. Olha quantas histórias eu tenho para contar de Cristo que se manifestou na vida das pessoas e o Cristo que tem se manifestado na minha vida. Quantas evidências eu e você temos. Temos um livro revelado, escrito. Temos tudo isso aqui que nos favorece. Temos tantas e ricas mensagens que nos trazem o conforto, o livramento e a esperança de que um dia nós estaremos no novo céu e na nova terra, ainda que tropeçando em situações difíceis, momentos difíceis de dor,
nós temos muitas evidências de Deus na nossa vida. Olha só quanta coisa nós temos. E mesmo assim, às vezes, num curto período de tempo, que talvez se resuma no momento depois de terminarmos o culto, como terminaremos hoje, o momento da adoração, esse curto espaço de tempo, ele parece preencher toda a verdade que já recebemos, todas as histórias que temos para contar, toda a relação que nós estabelecemos com o cristianismo. E quando nos separamos desse encontro aqui, e quando nos separávamos da igreja, quando pisávamos ali do lado de fora, ou quando nos encontrávamos com um outro grupo de pessoas, imediatamente parece que deixávamos transparecer uma natureza ainda muito mais próxima do Egito do que aquilo que Deus quer para nós. Por mais que tenhamos tido evidências, e tenhamos tido hoje as evidências necessárias da manifestação desse Deus, caminho, verdade e vida, esse Deus que está voltando, esse Deus que quer nos levar para esse novo céu e essa nova terra, com tudo isso, aqueles homens e mulheres, e muitas vezes nós, nos comportamos como se Deus não tivesse se revelado para nos salvar. E aí vivemos um cristianismo de saudades daquilo que éramos antes de conhecermos a Cristo. Ainda que não fazendo uma declaração retórica disso, a construção de uma sentença, de uma palavra rebuscada, as nossas atitudes nos condenam. Porque muitas vezes não falamos isso, mas agimos assim. Como que reprovando o amor de Deus, a ação de Deus, como se fosse coisa pequena, coisa que não tem significado. Deus está se manifestando, porque Ele quer levar-nos a Sião. O Monte Sinai, ele aparece nesse contexto aí, de uma forma surpreendente, porque Deus, ele precisa falar àquele povo, Deus precisa chamar a atenção deles. E no capítulo 19 aqui de Êxodo, que é o capítulo que nós paramos, Deus, ele então começa a dizer assim, eu quero ler com vocês alguns versículos aqui, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel, só era o terceiro mês, gente, da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte, o Monte Sinai. Subiu Moisés a Deus no monte, o Senhor o chamou e lhe disse, Moisés, por favor, veja esse quadro, igreja. Deus falando com Moisés, Moisés, você assim tem que falar à casa de Jacó, ao povo, e anunciarás aos filhos de Israel o seguinte, tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Moisés, vai lá e fala para eles. 3 meses apenas se passaram desde que eles saíram do Egito. Moisés, fala para eles, por favor, fala para eles, faça-os lembrar como foi que eu me manifestei no Egito e os fiz sair de lá. Conta para eles de novo, Moisés, o que eu tenho feito para eles. Eu tenho dado comida para eles, eu tenho dado refúgio para eles. Moisés, por favor, fala para esse povo. Vocês acham, sinceramente, que havia necessidade de Deus se manifestar no Sinai para que aquele povo, depois de apenas 3 meses, 90 dias, eles já tentassem agora se lembrar daquilo que Deus havia feito por eles?
Eu quero dizer para você que se eu fosse Deus, eu teria desistido. E seja franco comigo. Você teria coragem de fazer isso diante de tudo que você já fez? Talvez se nós fôssemos Deus, nós já teríamos desistido de nós mesmos. E Deus pede, fala Moisés, por favor, fala. Gente, Moisés desceu. Moisés falou àquele povo. E aquele povo, como que papagaios, repetindo as coisas e não pensando nas coisas, eles disseram, não, tudo o que o Senhor falar, nós vamos fazer. Mas Deus já havia falado isso. A resposta, e você vai ler depois o texto, a resposta, ela não convence Deus. Talvez tenha convencido Moisés, mas não convence Deus. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que consegue ler não apenas as palavras, ou aquilo que escrevemos. Deus é o único que pode ler o meu coração. Deus é o único que conhece aquilo que é proveniente da minha mente. Deus sabe exatamente onde eu e você estamos agora, ainda que fisicamente aqui. Deus sabe as nossas intenções, os nossos motivos. E aquela resposta, não, tudo que o Senhor falar, nós vamos fazer, não convence Deus, porque Deus conhecia o coração daquele povo. E Deus chama Moisés e fala assim, Moisés, prepara esse povo porque eu tenho que fazer uma coisa sobrenatural. O capítulo 19 de Êxodo, gente. Deus pede que depois, no terceiro dia do terceiro mês, Deus iria se manifestar, pede que Moisés cerque o pé daquela montanha, porque eles não poderiam chegar perto sequer, porque Deus ia se manifestar. O livro de Hebreus faz menção a esse episódio, diz que eles pediram com tremor que Deus parasse de falar, porque o monte como que pegava fogo, como que labaredas, e Deus chama Moisés, suba Moisés, e aquele povo vê Moisés subindo naquela montanha como que em chamas, o chão tremia, a voz de Deus se manifestava, Moisés respondia. O Monte Sinai se tornou um lugar de destaque, de evidência. Deus queria impressionar o coração daqueles homens e mulheres. E ali no Monte Sinai, face a face com Moisés, figuradamente dizendo, Deus então apresenta para ele aquilo que nós conhecemos no capítulo 20 de Êxodo. Deus começa a dizer, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. E você conhece os 10 mandamentos, que Deus apresenta exatamente nesse contexto, porque Deus precisava listar, escrever numa pedra, para que não fosse esquecido aquilo que verdadeiramente Ele é, a revelação do seu caráter. Era esse Deus que queria tirá-los da terra da servidão e levá-los para uma terra que emanava leite e mel. Que coisa maravilhosa! E Deus precisa escrever em tábuas de pedra aquilo que Ele queria escrever no coração daqueles homens e mulheres e crianças. Deus queria que eles, assim como Adão e Eva, não precisassem de uma coisa escrita, porque relacionando-se com Deus, seria inevitável não refletirem em obediência o caráter de Deus que se demonstra nos 10 mandamentos. Você se lembra do que Jesus disse? Aquele que me ama, São João 14, verso 15, vai guardar os meus mandamentos. Era isso que Deus queria. E não se enganem, é exatamente isso que Deus quer hoje. Que eu e você tenhamos um relacionamento com Ele tão estreito, que a minha vida, a sua vida, seja como que uma resposta de obediência
porque não queremos nada com o Egito, de onde saímos, mas queremos chegar logo, e por isso estamos em caminhada, queremos chegar logo no novo céu e na nova terra. Quer você chegar no novo céu e na nova terra? Deus então entrega isso para Moisés. Deus entrega isso para mim e para você. Deus entrega isso para nós. Essa passagem aí de Amós 3, verso 7, é um texto extremamente significativo. Ele diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Como nós temos ouvido de profecias, como nós temos falado sobre profecias, como nós temos estudado e como nós estamos sensibilizados pela profecia. E o profeta Amós, ele é usado por Deus para dizer que essa era a intenção de Deus, de revelar todas essas coisas aos seus servos, os profetas, para que eu e você hoje não interrompêssemos a nossa caminhada e do Monte Sinai nós chegássemos logo no Monte Sião. Essa é a intenção de Deus. Eu preciso agora, nós não vamos nos ater a algumas imagens, mas nós vamos ao livro de Lucas. Você precisa ter aí a sua Bíblia na mão, porque nós vamos ler aqui. Existem alguns teólogos que falam sobre os 3 apocalipses de Jesus. Mateus capítulo 24, Marcos no capítulo 13 e Lucas no capítulo 21. Os 3 evangelhos falam das coisas que estariam acontecendo nesses últimos dias, e esses textos repetidos ali, com impressões diferentes dos autores inspirados por Deus, eles ajudam a gente a estabelecer uma linha sequencial do livro de Daniel e do livro de Apocalipse. São extremamente importantes. E as impressões de Lucas no capítulo 21, elas chamam a nossa atenção. Lucas no capítulo 21. Capítulo 21, por favor, acompanhe aí o que Deus mostra aqui. Olha só os versos 34 ao verso 36 desse capítulo. O que Jesus diz? Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. Você percebe a preocupação de Deus? Olha só o que Lucas está dizendo. Ele era um médico, mas ele entende que ele precisa do médico dos médicos. Que o problema é mais do que o problema de saúde física, o problema é espiritual. E ele diz, a gente precisa ter cuidado, que exatamente nesse contexto, gente. Que a gente tem que ter cuidado de não ficarmos sobrecarregados com as consequências da orgia. Falar isso para os discípulos, para nós, para o povo de Deus. Da embriaguez e das preocupações deste mundo. Mas você se surpreende quando eu digo que era para os discípulos? Era mesmo. Jesus disse várias vezes, ficai vós apercebidos. Deus conhece os nossos corações. Claro que a gente precisa pegar essa mensagem e compartilhar com os nossos amigos. Mas não se esqueça que essa mensagem primeiro é para mim, é para você, é para nós. Embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço.
Verso 35 e 36, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas, embriaguez, orgias, preocupações com esse mundo, que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Por que Jesus está dizendo isso para eles? Sabe por quê, gente? Porque a maior preocupação daqueles discípulos não era estarem preparados para quando isso acontecesse. A gente volta um pouquinho no texto. E a grande pergunta dos discípulos, que deveria ser assim: Jesus, como que eu posso me preparar para esse dia? Jesus, o que eu devo renunciar para estar preparado para esse dia? Jesus, o que eu tenho que fazer para ser achado naquele grupo que vai estar recebendo do Senhor aquela coroa? Os 144 mil, numa linguagem figurada do Apocalipse, que estarão dedilhando as harpas, que estarão entoando o cântico novo. Senhor, essa deveria ser a pergunta. Mas a pergunta deles não é como eles deveriam estar preparados, mas é quando isso ia acontecer. E aí no verso 7, do mesmo capítulo 21, eles perguntam: mestre, quando sucederá isso? O mais importante não é quando, gente. E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? E Jesus, ele é tão bondoso, ele falou assim: tá bom, eu vou dizer para vocês as coisas que vão acontecer. E o verso 10, então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Verso 11, para contextualizar ainda mais aquilo que nós estamos vivendo hoje. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Você consegue enxergar que as coisas que estão acontecendo são revelações agora, não mais do profeta Moisés, mas do grande profeta Jesus, para que eles estivessem preparados e no final da caminhada que se estabeleceu, no dia em que o grande libertador arranca a gente das garras do mal, do Egito desse mundo, e nos apresenta a proposta de um novo céu e de uma nova terra. Ele está deixando claro as coisas que estariam acontecendo. A gente se preocupa com isso. Existem pessoas alarmadas, existem pessoas vitimadas por isso, mas olha só a promessa dele para nos trazer conforto, verso 18 e 19. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança, perseverar, continua caminhando, filho, continua caminhando, filho, que ganhareis a vossa o quê? A vossa alma. Verso 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque o quê? A vossa redenção se aproxima, porque Jesus está voltando. Ele tem uma preocupação especial com todos nós, com todas as nossas possíveis ações e reações. Ele se preocupa em falar do que iria acontecer fora de nós. Ele se preocupa em falar daquilo que acontecia dentro de nós.
Ele se preocupa em dizer que nem um fio da cabeça nossa vai cair sem que Ele esteja no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Se Ele prometeu, eu vou tirar vocês e vou levar vocês para essa terra, Deus está fazendo tudo para cumprir e cumprirá a sua promessa. A gente precisa acreditar nisso. Ele não falha, Ele não falha. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando com poder e grande glória. João no capítulo 6, João capítulo 6, eu vou ler alguns versos aqui com vocês. Olha só que coisa aqui. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Verso 64. Contudo, há descrentes entre vós. Mesmo diante de todas essas palavras e revelações, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Verso 66. À vista disso, o que aconteceu? Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Nesse momento crucial, homens abandonando, estaria você descrito aqui neste capítulo de João? Estaria você representado aqui? Verso 67, então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis vós também retirar-vos? Vocês querem me abandonar também? Essa mesma pergunta Jesus está fazendo hoje. Verso 68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Gente, não há um outro caminho. Se a gente quer chegar lá, a gente tem que andar com Jesus. Existem algumas pessoas, e você conhece, estão desanimando, estão abandonando o caminho, estão enfriando na fé, estão deixando de ser fiéis a Deus, estão se concentrando num capítulo da história e não estão conseguindo enxergar a história. Deus está se revelando. Esse apóstolo que faz essa declaração, o apóstolo Pedro, ele foi usado por Deus para escrever 2 cartas. E vamos a 1 Pedro agora. 1 Pedro. A gente está numa caminhada, e a gente está vendo aqui esses versículos aqui, que são extremamente significativos. 1 Pedro, no capítulo 1, Pedro, que faz aquela declaração, ele agora diz assim, bendito, verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos.
Verso 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Então há uma conexão conosco isso. Há uma preocupação de que nós entendêssemos isso, que não interrompêssemos a caminhada. E aí no verso 10 ele diz, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram. Deus não fará nada antes que a revele aos seus servos os profetas. Verso 11, investigando, atentando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, para que a gente pudesse estar preparado. E aí ele faz um apelo no verso 13, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede o quê? Sóbrios. Sede sóbrios. E esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. A primeira carta de Pedro, ela trata desse assunto. Se você ainda não leu essa carta, ele vai falando como que a gente deve viver, como que a gente deve buscar nessa caminhada as características de Jesus. Para onde iremos nós? É a resposta dele para nós, é a Cristo. Porque muitos estão abandonando a caminhada, muitos estão sentindo falta do Egito, saudade do Egito. E o Senhor se revela, Ele quer dizer isso para mim e para você. E aí começa a segunda carta de Pedro. Quando a gente chega no capítulo 3 de 2 Pedro, a gente vê aqui uma coisa que é muito interessante. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3, depois de tantos conselhos, a gente tem uma impressão aqui. Ele começa dizendo, o verso 1 do capítulo 3 de 2 Pedro, amados, amados, sabe quem são os amados? Somos nós. Olha aí para essa pessoa do seu lado, pai, mãe, irmãos, filhos, netos. Olha para você, você é o amado. Foi para nós que ele se revelou lá no Sinai. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu quero implantar isso em vocês. Eu quero tirar vocês dessa terra árida de sofrimento. Eu quero levar vocês para uma terra que emana leite e mel. Eu quero levar vocês para a Nova Jerusalém. Esse lugar aqui não é o de vocês, amados. Amados. Ele faz questão de dizer isso para nós. E aí, olha só o que ele diz. Amados, esta é agora a segunda epístola. Parece que aqui realmente se divide o que a gente chama de perícope. Como se a primeira carta se estendesse até aqui. E aí ele diz assim, ei, amados, amados. Agora é a segunda vez, não é a primeira. Ei, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta. Quantas vezes Deus já veio revelar as suas cartas de amor para mim e para você? Ei, amados, não é a primeira vez que Deus vem falar para nós. E aí Deus vem de novo. Quantas vezes mais Deus precisará vir? Quantas vezes mais Deus precisará apelar ao nosso coração? Eu sou o Senhor teu Deus. O Sinai pegou fogo. A voz de Deus foi ouvida. A água saiu da rocha. O mar se abriu. Eu sou o Senhor. Você nasceu, você tem uma família. Você tem um pão de cada dia. Você tem vida, você tem saúde, você tem esperança, você tem a história. Eles esperavam as coisas que iriam acontecer, ainda que
a água saísse da rocha, ainda que o mar se abrisse, ainda que pão caísse do céu, eles não tinham a contar, como eu e você, de um Deus que desceu do céu e morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia, para que nós tivéssemos esperança. Eles não tinham visto um morto ressuscitar, eles não tinham visto um paralítico andar, eles não tinham essas histórias para contar. Amados, esta é a segunda vez que vos escrevo, em ambas procurando despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis. Em ambas procurando despertar e fazer vocês recordarem. Sabe o que isso significa? Que nós não somos ignorantes. A gente sabe exatamente o que está acontecendo aqui e agora. A gente sabe exatamente o que está acontecendo no mundo. E Deus, eu quero recordar, por favor, lembre-se. Acorde, filhos. E aí o verso 2, ele diz o seguinte: para que vos recordeis, vejam comigo aí, das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Primeira coisa, as palavras da profecia. Segunda coisa, dos mandamentos do Senhor e Salvador, que a gente tem que se lembrar disso. Eu sou o Senhor teu Deus. E a terceira coisa que Deus quer que a gente se lembre agora, daquilo que foi ensinado pelos nossos apóstolos, daquilo que foi ensinado por eles, daquilo que foi ensinado por eles ao nosso pai e à nossa mãe, daquilo que o nosso pai e a nossa mãe nos ensinaram, as sagradas letras, a lâmpada para os nossos pés. Quando nós nos reuníamos no nosso culto familiar, quando nós ouvíamos as nossas historinhas, a reprodução disso. Então Deus, querendo que nós nos lembrássemos do que os profetas falaram, dos mandamentos do Senhor e dos ensinamentos dos apóstolos. Sabe onde eu e você encontramos as palavras ditas pelos santos profetas? Sabe onde nós encontramos os mandamentos do Senhor e Salvador? Sabe onde nós encontramos os ensinamentos dos apóstolos? Nós encontramos na igreja. A igreja é objeto de consideração do Senhor. É a maior autoridade que Deus tem aqui na terra. Está escrito isso. E Deus está chamando a nossa atenção, sabe para onde? Para a igreja. Não simplesmente a igreja física, mas a igreja através das suas orientações. Nesses últimos dias, Deus chamando a nossa atenção. Gente, você não precisa abrir aí, está escrito aí, eu trouxe aí para você, no livro do profeta Miqueias. No livro do profeta Miqueias, olha só o que está escrito aí. Capítulo 4, verso 1, 2 e 7. Mas nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E o verso 7 diz: e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Essa é a promessa do Senhor, do Sinai ao Sião. Mas a caminhada não pode ser interrompida. Sabe, queridos, eu preciso ler o último texto. Apocalipse no capítulo 14. Saiu aqui a minha imagem.
A última imagem, isso. Apocalipse 14, por favor, verso 1 diz aí: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Não é o Sinai, é o Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Verso 4, são estes os que não se macularam com mulheres, porque são cachos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Eles não interromperam a caminhada, eles continuaram seguindo. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E o que eles vão fazer? Capítulo 15, verso 2. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achava em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: e nós estaremos lá, igreja. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Um dia Deus tirou aquele povo lá do Egito, e diante do Monte Sinai, mais uma vez se revela a eles, para que a nossa caminhada não fosse interrompida, porque muito em breve, queridos, nós estaremos diante do maior portal, o portal da cidade santa, que Apocalipse descreve como o Monte Sião. Nós estaremos entrando, Deus entregará uma coroa para nós, Deus entregará uma harpa para nós, e estaremos diante do Senhor, diante do seu trono, louvando o seu nome. Deus quer que muito em breve a planta dos meus pés, dos teus pés, toque no Monte Sião, no monte do Senhor, a casa do Deus de Israel. Do Sinai a Sião. Você quer estar preparado para estar em Sião? Será que eu estou falando a alguém que interrompeu a sua caminhada? Sentiu saudade daquele lugar e condição de onde Deus te tirou? Ainda que a gente tenha ido tão longe, Deus está ao nosso lado agora, nos trazendo de volta, seguindo a nossa caminhada, ao seu lado, em obediência aos seus mandamentos, amando os seus caminhos, lembrando dos ensinamentos proféticos, das palavras do Senhor ensinada pelos apóstolos, amando a sua igreja. Quer você viver essa experiência hoje e para sempre? A Mena, ela vai cantar uma música agora, e essa música, ela é aquilo que a gente talvez esteja ainda precisando para tomar essa decisão. Quando Deus chamou Moisés lá no Monte Sinai, ele foi o único que teve o privilégio de subir naquele monte. E para todos nós o Senhor diz: vinde, subamos ao monte da casa do Senhor. Então, a oportunidade hoje para todos nós, para mim e para você, em nome de Jesus. Por
Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, tua mão me conduz. O teu poder transformou minha vida. Em ti confio, em ti confio, em ti confio, meu mestre Jesus. Amém. Vamos orar. Maravilhoso Deus, louvado seja o nome de Jesus, por tanto amor, por tanta graça, por tanta misericórdia. Obrigado, Senhor, porque podemos relembrar a experiência do Sinai, o significado e o porquê do Senhor ter se manifestado ali, revelação do teu amor, Senhor. Senhor, eram apenas 3 meses e eles já haviam se esquecido de tudo aquilo que o Senhor representa. Senhor, tenha misericórdia de nós, porque os anos passados no Egito fizeram com que nós nos parecêssemos mais com o Egito do que o novo céu e a nova terra. Existem traços do Egito em nós. Por isso o Senhor disse que a gente não deveria se ocupar com essas coisas, mas nós deveríamos vigiar. O que o Senhor disse é que o Senhor tem cuidado de nós, é verdade, Deus. Através dos profetas, através de Jesus, nós sabemos exatamente o que está acontecendo. Nós sabemos até o desfecho de todas as coisas. Senhor, por favor, não permita, Senhor, que fiquemos apenas com a história do Sinai. Nós queremos, Senhor, o novo céu e a nova terra. Nós queremos subir o Monte Sião. Nós queremos, Senhor, ter o privilégio de estar diante do Teu trono e louvar o Teu nome por toda a eternidade. Ajuda, Senhor, a cada um de nós. E não deixe que o inimigo tenha lugar na nossa vida, interrompendo a nossa caminhada. O deserto desse mundo não é o nosso lugar, Deus. Nós temos que celebrar uma grande festa ao Senhor, no novo céu e na nova terra. Senhor, abençoe a todos nós. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos essa decisão tão viva amanhã e daqui a algumas horas, como estamos fazendo agora. Nós somos os teus amados, que foram despertados em lembranças, para nos recordarmos então, Senhor, das coisas que já fizeste por nós e termos a esperança de que o Senhor ainda fará muito mais. Obrigado, Senhor, por essa vitória. É o que nós te pedimos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém e amém.